Antigamente era muito comum utilizar propriedades CSS como position e float para posicionar elementos e criar layouts em páginas web. Porém, hoje em dia temos alternativas mais simples e eficientes, como o Flexbox, por exemplo. E neste vídeo você vai aprender de forma simples como utilizar o Flexbox. E sem mais enrolação, para utilizarmos Flexbox, primeiro vamos criar uma div com a classe container e dentro dessa div mais três outras com as classes item 1, item 2 e item 3. Em nosso arquivo style.css, vamos ignorar a estilização inicial e aqui no final do arquivo vamos adicionar em nossa classe container a propriedade display com o valor flex. Isso fará com que os itens dentro dessa div container passem a obedecer às regras do Flexbox. Com o display flex no container, seus itens poderão ser alinhados em dois eixos, sendo eles o eixo X, que é o horizontal, e o eixo Y, que é o vertical. E nós podemos mudar essa direção do alinhamento com a propriedade FlexDirection, com o valor column para vertical ou com o valor row para horizontal. Como queremos na horizontal e row é o valor padrão, nós nesse caso não precisaremos dessa propriedade. Com a propriedade JustifyContent, podemos controlar o alinhamento dos itens ao longo do eixo atual, nesse caso o eixo X, que é na horizontal. O valor FlexStart é o padrão e posiciona os itens no início desse eixo X. Center centraliza todos os itens no container. FlexEnd posiciona todos os itens no final do container. Space Between irá distribuir os itens igualmente entre o primeiro e o último item. Space Around é parecido com Space Between, mas ele também adiciona espaçamento nas pontas, que é a metade dos espaçamentos entre os itens. Space Evelyn faz a mesma coisa, mas o espaçamento nas pontas é o mesmo espaçamento entre os itens. Justify Content é para alinhar os itens no eixo principal, mas também podemos alinhar os itens no eixo vertical, com a propriedade Align Items. FlexStart posiciona os itens no início do eixo vertical. Center centraliza os itens no container. E FlexEnd posiciona os itens no final do eixo vertical. O Justify Content controla o alinhamento dos itens ao longo do eixo atual, nesse caso é o eixo X na horizontal, mas podemos mudar para o eixo Y na vertical com a propriedade FlexDirection, com o valor column. Agora o eixo principal é o Y, e o Justify Content e o Align Items continuarão agindo da mesma forma, porém no eixo Y. E a partir daqui você já consegue entender o ponto-chave do Flexbox, pois você pode posicionar qualquer elemento em qualquer lugar dentro de um container flex, se você considerar o eixo principal e o eixo transversal, com as propriedades Justify Content e Align Items. Por padrão, os itens no Flexbox são forçados a permanecer na mesma linha, e se adicionarmos mais itens no container, os itens irão diminuir o máximo possível para que todos permaneçam dentro do container, até o momento que não seja mais possível diminuir os itens e então eles transbordam o container. A propriedade FlexWrap com o valor wrap faz com que os itens pulem uma linha quando não couberem mais na linha principal. Se a propriedade FlexWrap estiver como wrap, a propriedade AlignContent, que é diferente de AlignItems, será aplicada, mas lembre-se de que AlignContent só funciona quando o FlexWrap está definido como wrap. AlignContent nos permite alinhar tudo no eixo vertical, funcionando bem similar ao Justify Content, com os valores FlexStart, Center, FlexEnd, Space Between, Space Around e Space Evelyn. Com a propriedade Gap, você pode adicionar espaço entre os itens. Todas as propriedades do Flexbox que eu apresentei até agora estão dentro do container Py, mas há outras propriedades que só têm efeito nos filhos do container, como a propriedade FlexGrow. Então vamos selecionar o item 1 e adicionar o FlexGrow com o valor 1. Isso faz com que o item 1 cresça proporcionalmente
preenchendo o espaço vazio no container, caso haja espaço. Outra propriedade é a Flex Shrink. Com ela podemos decidir se o item em questão deverá ou não encolher conforme a largura do container. Você pode entender a palavra shrink como encolher ou diminuir. Então, Flex Shrink com o valor 1 permite que o item encolha. E com o valor 0 evita que ele diminua. A line self é outra propriedade que só funciona nos elementos filhos, e ela é basicamente como a align items do container. Mas se eu quiser o item 1 alinhado em outra posição no eixo Y, por exemplo, eu posso adicionar o align self como center, ou flex end, ou flex start. Outra propriedade e a última desse vídeo é a order. Com ela podemos definir a ordem de cada item. Aqui temos o item 1, item 2 e o item 3, com a ordem original no HTML. Se quisermos que o item 3 fique em primeiro lugar, podemos adicionar "-1" ou mudar o valor do item 1 para o 3. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil e que você tenha aprendido algo novo. Inscreva-se no canal e deixe seu gostei no vídeo. Muito obrigado e até!